Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel dos exames inflamatórios nos procedimentos estéticos. Eu sempre preciso começar a frisar e falar para vocês a seguinte frase, né? As disfunções estéticas, elas são sinalizadoras de que algo não está bem. Se o paciente está apresentando uma disfunção estética, é porque internamente no organismo desse paciente está começando a ter alguns desequilíbrios e o reflexo disso são as disfunções estéticas. Dentro aí dessas disfunções metabólicas, as mais comuns, as mais silenciosas, a mais traiçoeira, é a inflamação crônica. A inflamação crônica ela está muito presente, ela está cada dia mais presente e os pacientes eles não percebem. E se os profissionais eles não tiverem a expertise dos exames laboratoriais avaliados de acordo com os valores ideais, muitos pacientes, aliás, muitos profissionais também não percebem aí que o paciente está apresentando essa inflamação crônica. Então, antes de nós darmos sequência aqui, a gente precisa entender que nós temos dois tipos de inflamação. Nós temos a inflamação aguda e nós temos a inflamação crônica. A inflamação aguda, ela é essencial para a vida. Nós precisamos de ter inflamação. Ela acaba sendo uma forma de defesa para o organismo. Então, se a gente machuca, por exemplo, vai lá todo o sistema, ativa aí o sistema de inflamação para ativar essa cicatrização, para a gente conseguir reparar aquele tecido. Quando a gente espeta o dedo e entra, por exemplo, uma ferpinha de madeira, um espinho de uma rosa no nosso dedo, o nosso corpo, ele ativa o sistema de inflamação para poder expulsar aquele corpo estranho ali do nosso dedo. Quando nós temos uma contaminação por bactéria, por parasita, por vírus, uma alergia, o nosso corpo responde de forma aguda para sinalizar, para tentar expulsar aquele agressor. A febre, por exemplo, é um sinal agudo de alguma coisa que está acometendo. E por que nós temos essa febre? É uma tentativa do corpo de neutralizar, de combater, de eliminar aquele agressor. Então, até a febre, em determinadas situações, ela é benéfica para nós. Então, o agudo, né, a inflamação aguda, ela é extremamente importante e ela contribui para a nossa vida. Ela sinaliza, ela nos protege, e isso é essencial. Portanto, as coisas vão começando a mudar aí de figura, né, mudar aí de cenário, quando a gente passa a ter inflamação crônica. A inflamação crônica é diferente da inflamação aguda, ela não tem os sinais do agudo. Então, o paciente não vai apresentar calor, rubor, edema. Esse paciente não vai ter febre. Então, como não tem esses sinalizadores do agudo, isso vai passando desapercebido. É algo que se torna assim silencioso. É literalmente vai estragando o organismo de forma muito silenciosa. E isso, gente, é constante. Então, é uma agressão lenta, mas constante. E essa agressão constante vai fazendo com que o sistema não consiga executar as suas reações químicas, não consiga executar todas as suas operações, todas as suas funções, e aí o corpo começa a ir entrando em desequilíbrio. E esses desequilíbrios vão refletindo como sinalizadores as disfunções estéticas. Quando a gente pega o paciente com mancha, por exemplo, a mancha é muito característica de uma inflamação. Se a gente não investigar de onde está vindo essa inflamação, a gente normalmente não consegue responder, tratar a mancha do paciente de forma satisfatória. Quando o paciente ele apresenta doenças autoimunes, o que é isso? Esse corpo veio inflamando tão precocemente não, tão lentamente a longo prazo, que o corpo começou a produzir anticorpos contra aqueles agressores e aí veio produzindo as doenças autoimunes. Então, tudo começa com as escolhas dos alimentos que a gente coloca na boca. E por que isso? Nosso corpo, ele produz por si só ações anti-inflamatórias, ações desglicantes, antioxidantes. Mas para que nosso corpo consiga desempenhar
essa função de nos proteger de anti-inflamatório, a gente precisa de ter quantidades satisfatórias de nutrientes. E quando a gente opta por fazer um lanche rápido, por comer qualquer coisa na rua, a gente acaba que ingere alimentos que não são ricos em nutrientes. E aí o nosso corpo entra em carência. Quando o nosso corpo entra em carência desses nutrientes, ele acaba não conseguindo desenvolver as suas funções por carência daqueles nutrientes. E se esse corpo não consegue desenvolver as suas funções de forma satisfatória, ele acaba acumulando resíduos, toxicidades dentro dele. E isso vai inflamando o corpo. Por consequência também das nossas escolhas de alimentos, a gente acaba agredindo o epitélio intestinal. Quando esse epitélio ele fica debilitado, quando ele fica frágil, eu tenho o acometimento de órgãos distantes, como no caso pele, cabelo, unhas. Então esse paciente, ele acaba tendo as disfunções estéticas para te falar assim, olha para mim, eu não tinha essa disfunção estética, eu não tinha essa mancha, o meu cabelo não caía, o meu cabelo possuía brilho, eu não tinha essa celulite tão grande, esse acúmulo de gordura que está cada vez mais difícil de perder. Então, as disfunções estéticas, elas estão aí para nos chamar a atenção. Eu costumo brincar com os meus alunos da seguinte forma: Deus, ele foi tão detalhista e tão criterioso quanto ele quis nos chamar a atenção de que algo não está legal, que quando ele criou as manchas, por exemplo, ele criou as manchas no rosto, que é uma região que nos incomoda muito. Sendo uma região que incomoda, que a gente olha no espelho e verifica aquela mancha, a gente logo pensa assim, nossa, eu não tinha essa mancha, isso está me incomodando, está mexendo com a minha vaidade, com a minha autoestima, eu preciso investigar isso. Já se essa mesma mancha fosse, por exemplo, atrás dos joelhos, onde a gente consegue esconder aí com a calça, ou com a meia calça, né, com a roupa, esse paciente talvez não daria tanta importância assim para aquela mancha. Então, quando a gente recebe um paciente que está apresentando uma disfunção estética, nós temos que pensar a seguinte coisa: o que essa disfunção estética está querendo me dizer? O que está por trás dessa disfunção estética? Por que esse paciente já realizou vários procedimentos para resolver essa queixa e ele não consegue um resultado satisfatório? O que está acontecendo com esse metabolismo? E é aí que entra os exames laboratoriais, em especial hoje nós vamos conversar sobre os marcadores inflamatórios, porque são eles que ajudam a gente a identificar o que está acontecendo que esse corpo está inflamado. Onde, qual é o tecido, qual é o órgão, qual é o sistema que está inflamado. Uma vez que eu consigo detectar a origem daquela inflamação ou até aonde ela já atingiu no corpo do paciente, a gente consegue, através de uma suplementação, regularizar esse organismo, fazer com que ele se desinflame e devolver aí a homeostase desse corpo. Quando a gente pensa em um corpo inflamado, e a gente tem que dar recursos para esse corpo através de anti-inflamatórios, não são anti-inflamatórios de farmácia. Esses anti-inflamatórios de farmácia, eles são essenciais e úteis para algumas situações agudas. No caso do crônico, não. No caso de uma inflamação crônica, se eu entro com esses anti-inflamatórios químicos para o paciente, eu vou potencializar essa inflamação, ao invés de solucionar. Então, a disfunção estética do meu paciente, ela vai piorar, ela vai potencializar. Então, uma vez que eu já entendi que as disfunções estéticas são sinalizadoras de que algo não está bem, cabe a mim investigar o que está em desordem no corpo do meu paciente que está estimulando aquela disfunção estética. E isso eu consigo verificar através dos exames laboratoriais. E é muito importante que a gente investigue o grau de inflamação, que nós tenhamos clareza do grau de inflamação que esse paciente está, porque se eu fecho os olhos para esse detalhe e eu realizo um procedimento estético no paciente, fora o fato do paciente não ter resposta,
de você gastar o seu insumo, de você gastar o seu tempo, o paciente perder ali aquela expectativa, você não vai conseguir entregar um resultado e você pode ainda piorar a situação. Por exemplo, você pode criar uma mancha nesse paciente, você pode inclusive acelerar o envelhecimento precoce desse paciente, você pode contribuir para que esse paciente tenha uma cicatriz, pode talvez até ter um ferimento nesse paciente. Então, quando a gente investiga as condições metabólicas desse paciente antes de iniciarmos um procedimento, nós não somente nos protegemos, né, em relação a evitar aí as iatrogenias e as complicações pós-procedimento, como a gente garante que não é o momento ou que é o momento ideal para nós iniciarmos o nosso procedimento. Quando a gente garante que o corpo do nosso paciente está em homeostase, nós podemos realizar qualquer procedimento estético nesse paciente e esse paciente vai responder bem. Por quê? Porque todo o corpo está em equilíbrio, então ele consegue responder a qualquer estímulo que você colocar naquele paciente.